Projeto de Lei do Legislativo número 72/2019. Altera a Lei número 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e das outras providências, criando a Controladoria Interna e respectivo cargo. Autoria: Mesa Diretora do Legislativo. Vereadores: Abner de Madureira, Paulinho do Esporte e Sônia Patas da Amizade. O projeto está em discussão. Peço ao vice-presidente, por gentileza, que ocupe a cadeira aqui. Boa noite, os vereadores, membros da mesa. Boa noite, vereadores, público presente, telespectadores. Neste momento, vamos nos dedicar à aprovação ou não, né? Depende aí da visão dos nobres pares, mas é o projeto de lei desta casa, número 72/2019, que altera a Lei 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências, criando a Controladoria Interna e respectivo cargo. Autoria: vereadores Abner de Madureira, Paulinho do Esporte e Sônia Patas da Amizade, que são os membros da mesa diretora do Legislativo. Artigo 1º, o artigo 2º da Lei número 5.930, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências, passa a vigorar acrescido das seguintes disposições. Inciso 10, Controladoria Interna. Parágrafo 4º, a Controladoria Interna constitui órgão autônomo da estrutura administrativa do Legislativo, com atuação de forma independente, tendo por responsável o controlador interno, ao qual compreende o conjunto de atividades relacionadas com o acompanhamento e avaliação das ações do Poder Legislativo Municipal, da gestão desempenhada pelos membros da mesa e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos. Artigo 2º, fica criado no quadro de servidores efetivo da Câmara Municipal de Jacareí, disposto no artigo 5º da Lei 5.930, o cargo de controlador interno, nos seguintes termos. Item 17b, cargo controlador interno, lotação 1, referência 17, vencimento R$ 5.661,78. Artigo 3º, ficam inseridos no anexo 1 da Lei nº 5.930 os requisitos e atribuições do cargo efetivo de controlador interno, correspondente ao item 17b, nos seguintes termos. 17b, controlador interno, efetivo, requisitos para provimento, formação superior em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, experiência mínima de 6 meses na área ou em atividade similar, com ênfase em auditoria e sistema de gestão, aprovação em concurso público, com provas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e informática, utilização de editor de texto e planilha. Atribuições: atuar diretamente nas questões relacionadas ao controle interno do Legislativo, acompanhamento e avaliação das ações do Poder Legislativo Municipal, da gestão desempenhada pelos membros da mesa e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos. Responder solidariamente, civil e criminalmente, pelos atos praticados,
atuar na avaliação do cumprimento de metas propostas nos instrumentos que compõem o processo orçamentário, zelar pela legalidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assinar o relatório de gestão fiscal em conjunto com o presidente da Câmara e com o responsável pela administração financeira, promover a análise da existência de cobertura financeira para as despesas dos 8 últimos meses do mandato, verificar as medidas adotadas, caso necessário, para a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites fiscais, promover auditorias internas periódicas, levantando os desvios, falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis, inclusive confeccionando os respectivos relatórios, verificar o respeito ao limite para gastos totais da Câmara, apurar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos, acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos firmados pela Câmara, confeccionar periodicamente relatórios de controle interno, cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades, sob pena de responsabilidade solidária, receber consultas, diligenciar nos setores competentes, reportando aos superiores hierárquicos quaisquer solicitações formuladas para o devido acompanhamento e prestar informações e esclarecimentos sobre atos, programas e projetos do Poder Legislativo ou de seus membros e servidores, promover a interlocução entre o Legislativo, a Corte de Contas e o Ministério Público, quando necessário. Formalizar por escrito à Presidência e, na omissão desta, ao Ministério Público qualquer ilegalidade de que tome conhecimento, outras atividades correlatas. Artigo 4º, a Comissão de Controle Interno do Legislativo e a gratificação por desempenho de atividade instituídas, respectivamente, pelas resoluções da Câmara Municipal, números 696/2014 e 708/2016, alterada pela de número 724/2018, ficam mantidas até 90 dias após o início de exercício do ocupante do cargo de controlador interno criado por esta lei. Parágrafo único. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, a Comissão de Controle Interno do Legislativo exercerá suas atribuições concomitantemente com as dos controlador interno, inclusive disponibilizando-lhe todos os procedimentos, relatórios e processos em andamento, respondendo ainda solidariamente por todos os atos praticados nesse período. Artigo 5º, através de resolução, a Câmara Municipal promoverá as adequações necessárias ao seu sistema de controle interno instituído pela resolução número 696/2014. Artigo 6º, o organograma desse legislativo, constante do anexo 2 da Lei número 5.930/2015, passa a vigorar acrescido do seguinte órgão: Controladoria Interna, Controlador Interno, efetivo. Parágrafo 1º. A Controladoria Interna é órgão autônomo, não tendo subordinação direta na execução de suas atribuições. Parágrafo 2º. O Controlador Interno responderá administrativamente ao secretário-diretor administrativo no que se refere ao cumprimento das disposições estatutárias e funcionais. Artigo 7º. Durante o período de estágio probatório, o ocupante do cargo de controlador interno será avaliado conjuntamente pelo secretário-diretor administrativo e pelo secretário-diretor jurídico da Câmara Municipal, ouvida a presidência do Legislativo. Artigo 8º, fica proibido ao ocupante do cargo de controlador interno o exercício de cargo ou função em comissão, a qualquer título e de atividade remunerada por gratificação de desempenho. A presente propositura atende a apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na apreciação das contas do Legislativo dos últimos anos e, desta forma, objetiva a criação de um órgão com total independência na estrutura administrativa da Câmara Municipal, que é a Controladoria Interna, ficando subordinada apenas à presidência da Casa. Atualmente, existe a Comissão de Controle Interno do Legislativo, integrada por 3 servidores efetivos estáveis, com formação apropriada, porém
estes exercem as atividades da Controladoria Interna, juntamente com as atribuições de seus cargos de origem, havendo o entendimento do Tribunal de Contas de que não é a forma apropriada de procedimento. Portanto, o controlador interno dedicará tempo integral ao sistema de controle interno da Câmara e executará suas tarefas com completa autonomia, havendo assim a necessidade de alteração na estrutura administrativa da Casa, com a criação do cargo. No projeto, mantivemos a Comissão de Controle Interno em atividade até 90 dias após o controlador interno assumir o cargo, que ainda dependerá de concurso público, de forma que os trabalhos não sejam interrompidos e haja a devida transição no funcionamento do órgão. Para fins de estágio probatório do controlador interno, entendemos necessário que seu desempenho seja avaliado pelos ocupantes dos cargos de secretário-diretor administrativo e secretário-diretor jurídico, os quais melhor poderão acompanhar a sua atuação e evolução no desempenho das atividades. Esperamos, pois, que o projeto de lei mereça a aprovação dos nobres pares e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadores Abner de Madureira, presidente, vereador Paulinho do Esporte, primeiro secretário, e vereadora Sônia Patas da Amizade, segunda secretária do Legislativo. Obrigado. O projeto continua em discussão. Eu não posso deixar de contribuir nessa questão, porque a gente entende que controle interno é uma exigência do Tribunal de Contas, e eu acho que é necessário mesmo ter. Mas, assim, comparando, só para esclarecer maior, qual é o papel do controlador interno? Ele vai ser um auditor 365 dias dentro da Câmara Municipal, um papel de suma importância. E, no meu entendimento, eu questionei aqui, eu fiz até uma emenda, colocando que deveria ter, no mínimo, 18 meses de experiência, por quanto tem que ser um cargo de superior em administração, contabilidade, economia, porque ele vai lidar em conhecer todos os processos, em especiais a legislação, que é muito confusa, a 8.066 de 93, que fala de todas as contratações, de todas as prestações de serviço de um órgão público. E é uma exigência que tanto as câmaras, autarquias, prefeituras, todas vão ter que ter. E eu fiz uma pesquisa primeiro de salário, a média de salário é R$ 3.500. E aqui eu fico com uma preocupação, presidente, porque nós temos uma legislação de 2015 que ela fala assim, toda a função, todo o cargo que existe na Prefeitura Municipal, as câmaras têm que acompanhar nas atribuições e consecutivamente no salário. E controlador interno, a mesma função que vai ter na Prefeitura, vai ter aqui. Então, eu não sei se a gente faz isso agora ou se tem uma discussão com o Executivo, porque lá vai ter que ter essa função com o mesmo nome e as mesmas atribuições. E mesmo sabendo que isso é uma cobrança do Tribunal de Contas, eu acho que valeria a pena ter uma discussão com o Executivo para depois não cair de novo naquela questão. O mesmo servidor, com a mesma atribuição, ganhando salário diferente. Então, eu acho que eu deixo aqui esse questionamento para os nobres pares e para a mesa estar pensando. A média que eu procurei, que eu estou com 5 municípios, a média das prefeituras é R$ 3.500. Eu não sei qual vai ser a média da prefeitura com aqui, mas por conta dessa legislação de 2015, que os mesmos cargos da prefeitura, se for abrir na Câmara Municipal, deve ter o mesmo salário. E essa função também será obrigatória ter na Câmara Municipal de Jacareí.
projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Como bem falou, justificando meu voto, como bem falou a vereadora Lucimar Ponciano, a propositura atende apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só reforçando o que eu falei, se não teve peso na decisão dos nobres pares, então tem que ser favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Eu voto favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Projeto de lei do Legislativo altera a lei número 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências, criando a Controladoria Interna e respectivo cargo. Autoria: vereadores Abner de Madureira, Paulinho do Esporte e Sônia Patas da Amizade, mesa diretora do Legislativo. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Não temos mais projeto para hoje, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos ao horário da tribuna. Peço então ao primeiro secretário que faça a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador.